Então, meus queridos, retornamos aí para a terceira e última parte da top 10, né, da necessidade de mudança. Eu gostei muito da colocação da Carolina, da última, achei fantástico. Concordo plenamente com o que ela colocou. Eu vou colocar os pontos, né? O que acontece? A carta do bobo, na minha visão, tá? Vou dar minha visão. Na carta do bobo e a carta do eremita, elas são muito diferentes nos seus aspectos, em quase todos os aspectos. Mas no aspecto de mudança, ela tem algumas similaridades. Os dois estão no externo, os dois estão sobre uma montanha. O eremita sobre uma montanha de gelo que você vê na carta do bobo. O bobo está numa montanha árida, né? Rochosa, árida. As duas paisagens são estéreis, né? Você não vê muita vida. Você vê que o bobo está olhando para fora, está de queixo levantado, né? Aquele queixo alto. Ao mesmo tempo que isso representa uma pessoa que está muito distraída, mas se lembra, vocês já ouviram falar sobre fulaninho é de nariz empinado, de nariz em pé. Da mesma forma que esse que Acho que caiu. vocês estão aí de volta? Tá todo mundo aí? Sim. Tá me vendo? Tô. Sim. Então, alguma coisa aconteceu aqui. Tá gravando. Minha internet tá me dando problemas. Tá, aqui, beleza. Então vamos lá. Então a gente tem aqui uma referência, né? Algumas referências de dígitos. Da mesma forma que traz uma referência dele estar inconsciente, o bobo, né? Dele estar distraído, ele também traz uma referência dele também estar com o nariz em pé, de ser uma pessoa metida. O peito aberto, da mesma forma que ele traz uma referência de estar aberto para todas as experiências da vida, também traz uma referência da pessoa, né? Tá muito ciente de si, muito empoderado, aquela pessoa tipo assim, eu vou abrir as coisas, né? É, não, não, disposto ao enfrentamento, tá? O peito aberto ele tem duas leituras. Uma, a pessoa está disposta ao enfrentamento. Aonde que vocês vão ver isso na natureza? Quando o gorila bate no peito, o Tarzan batia no peito, representando o gorila, que vai sair na porrada com outro gorila. Quando o galo empina o peito para fazer o cortejo da galinha. Isso acontece com várias aves. Isso acontece com vários bichos da natureza. Então, quando você está disposto ao enfrentamento da vida ou de alguma situação, a pessoa estufa o peito. Em contrapartida, o eremita ele tá numa postura de um recolhido. Ele está olhando para o umbigo, como a Ana Carolina trouxe. Ele está com os ombros mais arqueados e tal. A mudança, gente, de um modo geral, ela se dá em vários aspectos. A mudança não é só externa. A mudança ela tem vários estímulos. Ela pode ser fomentada de forma consciente. Ela pode ser fomentada de forma inconsciente. Ela pode ser fomentada por intermédio de terceiros. Ela pode ser fomentada pela própria pessoa. A pessoa decide mudar, né? E isso vai vendo, né? A forma, a questão não é a mudança, a questão é a forma. Por que o tarot é tão amplo? É a forma. Por exemplo, a roda da fortuna, que a Aline trouxe sobre o aspecto de volte mais algumas casas, existe nesse aspecto sim. Existe o aspecto da instabilidade, porque tudo que está na roda, ela roda. Mas por isso que está na frente, mesmo que não estando na sequência numérica, ela está na primeira, porque é a carta que fala mais facilmente da mudança. Está sempre mudando. Porque muda o clima, porque muda o dia pela noite. Tudo hora muda, gente. Muda as horas. A roda da fortuna, ela representa um relógio. A hora que começamos a conversar é diferente da hora de agora. A hora nunca volta. A gente não consegue voltar 10 minutos do passado, 1 minuto do passado.
Então, ela está em constante modificação. Então, está em constante movimento. Tá certo? Só que tem que esse movimento da roda não é um movimento... Ele é um movimento natural. Você não consegue frear. Ela é roda do progresso. Ninguém consegue parar. Vai acontecer. E se você resolve parar, né, ela te atropela. Né? O progresso te atropela. Por exemplo, a pessoa que eu aprendi a datilografar com uma máquina manual, né? Não era nem na eletrônica, aquela máquina analógica, né? Que você fazia força para tu apertar cada tecla. Tinha uma contagem lá de palavras por minuto. Hoje em dia as crianças não sabem nem o que é isso. Elas digitam no teclado do laptop e no teclado do celular com uma rapidez que eu, nos meus melhores momentos da datilografia, não consegui alcançar a velocidade que as pessoas digitam hoje no teclado usando 2 dedos. Né? De tamanha é a especialização. Isso é progresso. Se você fica parado, o próprio progresso vai te consumindo. A diferença entre ali, o que eu vejo entre o Bobo e o Eremita, é que através da sua conscientização, e aí a Aline, que eu queria fazer uma referência, quando você falou sobre o 8 de copas, que é do caminho estreito, caminho largo, o eremita, no arcano maior, ele está representando a pessoa que subiu a montanha. Ele não foi pelo vale. Ele fez o caminho mais longo, mas ele fez no tempo dele, ele não teve pressa, ele não esperou ninguém, ele fez no ritmo dele, ele fez com os recursos dele, que é a luz e o cajado. Ele fez o trajeto dele e sempre olhando para si. Então, ele traz uma referência de uma mudança, né, do meu ponto de vista, mas uma mudança que ocorre com o aval do self, né, do eu superior. Existe um objetivo maior de grandeza, de sucesso, de conquista, de clareza, sabendo o que está acontecendo, de planejamento e no ritmo. No ritmo da pessoa. Aqui não tem uma terceira pessoa enchendo o saco, ou fomentando, ou te cobrando. Existe uma paz. Né? O silêncio e o isolamento ele é uma referência de paz. Tá? Então, já falei do bobo, já falei da roda, o carro já falei, o eremita já falei, a morte já falei nos outros slides. Vou falar agora da torre. A torre ela vai estar representando uma mudança, não tem como não representar uma mudança fomentada por um agente externo, ok? Agente externo pode ser qualquer coisa. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente. A gente fala sempre muito de desgraça, né? Vamos falar de coisa boa. Vamos supor, a pessoa jogou na Mega Sena e ganhou. Ganhou, cara. A vida dessa pessoa mudou. Eu não sei se vai mudar para bem ou para melhor ou para pior. Mas ela mudou por um evento externo. Tudo bem. Você pode falar assim, Alessandro, mas ele só ganha se jogar. Aí que vem o negócio, gente. Pela tanto pela doutrina espírita quanto pela a própria parte esotérica, nos traz que toda ação gera uma reação. Tudo que acontece na minha vida vem para meu crescimento e foi fomentado por mim, de forma consciente ou inconsciente. Então, se a pessoa tem uma doença, se a pessoa tem um progresso, se a pessoa tem uma vitória ou uma derrota, foi causado por ela. Porque ela manifestou isso de alguma forma. Nada vem a troco de nada. A pessoa não recebe coisas boas e ruins porque Deus fica jogando dados. Deus não joga dados. Quem falou isso foi até Einstein. Deus não joga dados. Então, se acontece qualquer coisa que acontece, seja qualquer coisa, gente, pode ser externa, pode, tipo assim, retornou um filho para sua vida, para sua casa, não importa. A pessoa foi promovida. Enquanto que uma pessoa está sendo demitida, a pessoa foi promovida, foi por causa de mérito dela. Aparentemente, isso é a lei ou a vontade da pessoa, mas não é. Não é. Tá bom? E isso vai trazer essa referência da mudança.
É uma mudança que gera um impacto, que gera um constrangimento, que gera uma posição que a pessoa não tem condição mais de negociar, mas é a vida. A gente está vivendo isso. Eu dei esse exemplo para a Aline. O exemplo da pandemia do Covid é um exemplo clássico da Carta do Arcano 16. Fomos obrigados a usar máscara, a mudar a nossa forma de nos relacionar. Estamos nos relacionando agora por meios de mídia digital. Muitos perderam emprego, muitos perderam a vida no mundo. Muitos ganharam dinheiro pra caramba. O cara mesmo do Zoom ficou muito mais rico com a plataforma, desenvolveu outras plataformas, outras pessoas desenvolveram, foram para a internet para vender seus produtos, várias pessoas começaram seus negócios. Gente, houve não só desgraça, houve várias mudanças positivas. Houve um desenvolvimento tecnológico que não existia, né? Houve um aparelhamento dos hospitais que não existia, houve uma especialização, houve uma atenção, houve várias coisas boas ocorreram. Também ocorreram muita coisa ruim, mas, enfim, faz parte da vida. Tá bom? E a gente tem que caminhar, fazer o caminho do eremita. A gente não, se a gente for fazer o caminho de outro, a gente está roubado. O caminho do eremita é o caminho nosso. A gente vai crescer. Se o coleguinha quiser crescer com a gente, ele acompanha a nossa luz e vem com a gente. Porque se vocês olharem o carro no New Vision, você vê que o carro arrasta. A energia do carro, ele obriga você a seguir o que ele está querendo. Isso não é legal. Legal é a energia do eremita. Ele está lá na dele. Está na dele. O pau tá comendo, tá na dele, tá de boa. Beleza. Vamos falar agora do Sol. O Sol, por que eu botei o Sol? O Sol, porque toda vitória traz uma mudança, gente. Toda vitória traz uma mudança. Não tem como você ter vitória e não ter mudança. Por exemplo, uma pessoa que venceu o câncer, ela vai mudar de vida. Ela vai ter uma percepção. Não conheço ninguém que tenha vencido o câncer que não tenha dado uma melhorada. Uma pessoa que foi promovido, é uma vitória representada pelo Sol. Ele passou a ter mais atributos. Às vezes mais trabalho, às vezes menos trabalho, às vezes mais exposição, às vezes não tanta exposição, mais dinheiro, às vezes não, ele foi promoção, mas não aumentou o dinheiro. Alguma coisa mudou na vida dessa pessoa. A pessoa ganhou uma medalha de ouro, nunca mais é outra pessoa, ele vai ser sempre um medalhista de ouro. Ele pode estar velhinho, ele vai ser medalhista de ouro. Você vê, por exemplo, o BBB, né? Você vê a pessoa aparecendo na televisão e vem assim, ex-BBB. O cara só apareceu no BBB, ele tem 10 anos que ele apareceu no BBB e ainda aparece lá escrito ex-BBB. E isso continua sendo uma referência. A vida dessa pessoa modificou. Então, toda vitória, né, ela traz junto disso aí alguma mudança, algum movimento de mudança, tá certo? Seja o que tenha ganho a pessoa. As outras cartas eu já falei. E o 3 de paus, para mim é muito essa questão da mudança, né? Porque ele já saiu de uma posição de dúvida, que seria, a gente viu lá no 2, e ele fez a mudança, ele fez a jornada, ele fez o caminho. E essa questão dos navios que estão no porto, que estão zarpando, fala também dessa questão. Achei legal que a Aline trouxe do Moisés, que bateu com o cajado e abriu o mar, né? Fala também de uma superação, né? Do medo, da ansiedade, do conforto, né? De sair de um status quo que a gente já conhece e ir para um desafio maior. Às vezes esse desafio abrange e abre muitos nossos portos, às vezes nem tanto. Mas na minha visão, o 3, nesse aspecto, ele fala disso, que também é uma pessoa que está numa jornada. De um modo geral, agora para fazer um fechamento, de um modo geral, na minha visão, toda e qualquer carta do tarô aonde exista movimento, tá? Se há movimento, há mudança, né? Então, se eu sair da sala e fui pro banheiro, eu modifiquei a minha posição geográfica. Eu estava na sala, fui para o banheiro. Qualquer movimento é uma boa representação de movimento. Então, todas as cartas que estão com a pessoa em pé, com a pessoa andando, que a pessoa, seja a pé, ou seja a cavalo, ou seja no carro de guerra, né? Ou num barco, qualquer coisa que a pessoa está em movimento, ele, para mim, traz uma representação de um movimento. Lógico,
Não dá para elencar todas as cartas, porque senão eu teria de pegar os 4 cavaleiros, que todos estão a cavalo. Eu teria de pegar todos os pajens que estão em pé, em movimento, em alguma paisagem, porque a top 10 a gente escolheu, eu escolhi na visão as cartas que para mim melhor representam o aspecto de mudança. As cartas dos arcanos maiores, até porque arquetipicamente eles teriam mais energia. Então, peguei todos que estavam em movimento dessa situação, que traz isso mais claro, né? Algumas estão em pé, mas não traz clareza sobre o movimento. Por exemplo, a estrela, né? Ela não traz uma referência tão boa quanto as pessoas que estão fazendo jornadas, tipo o Bobo, o eremita, o sol que tá, o menino tá a cavalo, tá? Então, mas é uma questão muito mais pessoal do que nada disso aqui é uma posição determinista, tá? Não é determinista, porque já falei para vocês, eu já ouvi algumas colocações de algumas pessoas, algumas eu concordo, outras nem tanto. Algumas pessoas colocam o tarô como sendo determinista e eu não vejo tarô determinista. Tarô ele trabalha os nossos arquétipos. Ele através das imagens, né, pictográficas, ele traz o que está no nosso inconsciente do consulente para que o tarólogo possa ler. Se o tarólogo tiver uma visão muito enrijecida sobre aquele arquétipo, ele vai ter um foco de interpretação do consulente muito restrito. Porque cada um de nós é uma multiversidade de informações, de conceitos, de traumas, de alegrias e de dores. Então, se a gente ficar muito restrito, a gente só vai ver aquilo que faz eco dentro de nós. E aí é uma fatia, aí é muito pobre, né? Eu li há uns anos atrás um texto, eu não lembro agora de quem foi o autor, não sei se foi o Rágio, não lembro agora quem foi que escreveu, que traz que o tarô ele vai fazer um eco. Ele vai te mostrar na imagem e vai te chamar a atenção de alguma paisagem, de alguma coisa, que mesmo que não faça muito sentido no primeiro momento, naquele momento daquela pessoa, ele faz todo sentido. E isso foi muito bem visto e percebido pela Ana Carolina, que pegou muitas das informações que estão aqui de uma forma intuitiva, né? Achei muito legal a questão da montanha, do 8 de copas, achei de fantástico. Achei muito legal a percepção de você mostrar que quem está iluminando o caminho do cara é a lua, também achei muito bom. Achei muito legal a sua percepção do eremita sobre a postura, né, dele de autocentramento. Num aspecto negativo, tá? Nem tudo é só luz, tá? Ninguém tá falando isso. Eu não tô falando que é tudo só luz. Eu não vivo no mundo de Alice. Mas eu quero trazer que vocês possam ver as nuances. Entre a luz plena e a sombra plena, existe a penumbra, né? E existem outros aspectos de iluminação. A gente precisa nos habituar a ver tudo. Esse autocentramento dele também pode representar um baita de um egoísmo, porque a pessoa está autocentrada só nele, na evolução dele, tipo o resto que se dane. Mas a questão não é essa, cara. Se você também teve um livro espírita que eu li, eu vou lendo as coisas e vou refletindo. Não é porque está escrito que eu acredito em tudo. Mas ele fala, e eu concordo nisso, se você também não conseguir estar fortalecido espiritualmente, se você está espiritualmente muito abalado, qualquer coisa te deixa deprimido ou te deixa arrasado, como é que você vai ajudar alguém? Chega uma pessoa, um coleguinha seu, um amigo, um parente, fala assim, meu filho está internado, está desempregado. Porque o cara dificilmente vai chegar para você para contar uma alegria. A verdade é essa. Eu não conheço a pessoa, ganhei na Mega Sena, toma aqui 1 milhão. É muito difícil acontecer isso. O cara vai chegar para você para que você possa ajudar ele com um problema. Se você está totalmente arruinado e também está todo destruído, todo desmantelado, como é que você vai conseguir ajudar as pessoas? E nesse aspecto, a energia do centramento do eremita é muito importante. Tem que tomar cuidado só para isso não virar um egocentrismo ou um pensamento, eu sou melhor que todo mundo. E aí também vem o aspecto do isolamento pelo orgulho que ele se isola, tá bom? É só para entender um pouco os aspectos luz e sombra que o arcano traz, tá bom? Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma colocação?
Não, foi tudo Não. maravilhoso. Expandiu o conhecimento. Foi ótimo. Obrigada. Eu me adorei. Por mim também Tentando ver de uma forma diferente. Exatamente. Fala, Ana. Não, por mim tá tranquilo. Eu gostei bastante desse tema e das cartas. Então tá bom. Então, nosso próximo encontro é no dia... semana que vem, né? É a primeira e a terceira semana. Foi isso que a gente combinou, tá bom? Então é dia 5 de agosto. Eu gostaria encarecidamente de pedir às coleguinhas que proponham top 10, tá? Proponham top 10. E escolham as cartas, gente. Eu acho que você pega o seu baralho, abre ele, dá uma olhada. Eu acho. Escreve, não precisa ser muita coisa, não precisa ser muito elaborado. Escreve uma, duas linhas. Eu acho que é por causa disso. Escreve, me manda no meu zap. A gente vai trocar junto, igual eu fiz com a Aline. Vamos trocar, vamos conversar, vamos fazer isso que eu estou fazendo aqui gravado. Eu fiz com a Aline, né, no particular. Cada uma das cartas a gente conversou. Já ampliei pra caramba a percepção dela na primeira conversa, né? Eu acho que eu ampliei um pouco mais. Vocês ganham a troca e a gente ganha também essa troca, porque eu também ganhei muita coisa aqui hoje com vocês, tá bom? Muito obrigado. E a gente se encontra no dia 5. Valeu. Obrigado. Beijinho. Obrigada, beijo.